Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre a área do círculo. Vamos dar um alô aí para o Kelvin, tudo bem, Kelvin? Vai nos acompanhar aí, muito obrigada. Então vamos lá, quais são os objetivos da aula de hoje? Nós vamos determinar a área do círculo e também vamos resolver situações, problemas envolvendo o cálculo da área do círculo. Vamos pensar um pouquinho. Em quais situações nós podemos aplicar a área do círculo? Tenho certeza aí que a gente vai encontrar inúmeras maneiras, para a gente fazer essa aplicabilidade da área. O que a gente precisa lembrar primeiro? Qual é a fórmula, que a gente calcula a área do círculo? Então, para a gente lembrar, que a área do círculo é calculada por πr², onde o meu π vale 3,14, tá? Para que a gente realmente, então, mande muito bem aí nesse assunto e aonde a gente aplica aí no nosso cotidiano, nós vamos fazer um exercício. Então, vamos lá. Felipe irá construir uma peça de metal que tem o formato de uma coroa circular, conforme a ilustração abaixo. Determine a área desta peça. Utilize π igual a 3,14. Na aula anterior, a gente viu tanto os elementos da circunferência como as partes do círculo. E aqui nós temos então a parte do círculo onde a professora te explicou que nós teríamos 2 raios. Então, observe o que o exercício está me pedindo. Para que eu determine a área dessa peça. Então, como eu tenho 2 raios, eu vou ter que calcular esses raios separadamente, Primeiro para o raio 4, que ele está aqui na parte interna, e do zero, do meu ponto zero até a extremidade do outro círculo, ele vale 10. Então, a dica é, calcule separadamente para depois a gente fazer a junção, tá? Então, o Felipe ele vai construir essa peça e precisa saber, então, qual que é a área dela, tá bom? Então, transcreva aí no seu caderno, faça os cálculos e que daí nós retornamos aqui para ver qual é o resultado final.
vamos ver se você conseguiu fazer esse cálculo corretamente. Lembra que a professora te deu a dica, né? Vamos fazer eles separados. Então, para determinar a área da coroa circular, iremos calcular a área do círculo de 4, né, o raio de 4 centímetros, e do círculo de 10 centímetros. E depois faremos a diferença entre elas. Então, lembrando que para a primeira, eu tenho um raio de 4 centímetros. Então, aonde eu tenho o raio, eu vou substituir por 4. Sempre lembre que, como nós estamos trabalhando com potenciação, eu resolvo primeiro a potenciação para depois a multiplicação. Então, 4 vezes 4, e não é 4 vezes 2, que o meu 4 é a base, multiplicado por 2, vai dar 16. 16 vezes 3,14, eu chego num resultado de 50,24. Lembrando que é super importante você fazer esses cálculos manualmente, assim você faz a revisão aí de multiplicação com números decimais. Então já temos o valor do quê? Da primeira, né? Usando o raio aqui, eu já tenho a primeira área circular. Mas como ele quer saber das duas, então o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular para o raio de 10, certo? Então substituindo novamente lá onde eu tenho o R por 10, 10 vezes 10 é 100. Multiplicando 100,3,14, eu chego num resultado de 314 centímetros quadrados. Mas como ele quer saber somente a área circular, eu tenho que fazer então a diferença. A diferença do quê? Do maior, né, para o menor. Então, com o raio 4 eu encontrei 50,24. Com o raio 10, eu encontrei 314 centímetros quadrados. Fazendo essa diferença, né, 314 menos 50,24, lembre também, né, que 314 é um número inteiro. Então, aí é também uma chance da gente aí praticar subtração com vírgula. Fazendo os cálculos, eu chego em 263,73 centímetros quadrados. Então, logo, a peça construída por Felipe terá essa medida aí, 263,76 centímetros. Tenho certeza aí que você mandou muito bem e somente conferiu o resultado. Mas para que a gente realmente carimbe esse aprendizado, nós vamos fazer mais um exercício. Então, observe lá. Um terreno tem a forma da figura abaixo. Então, eu tenho, né, aqui essa figura, um triângulo e um semicírculo. Na figura estão registrados alguns dados deste terreno, que nos permite calcular a sua área. Calcule a área desse terreno. Então, observe que são duas figuras geométricas diferentes. Então, eu tenho cálculos diferentes para depois eu fazer a mesma junção. Então, eu vou lembrar de alguns conceitinhos básicos aqui também, né? Que nós temos, quando eu tenho um triângulo, lembra que quando eu tenho esse ângulo reto, é a minha hipotenusa, que aqui no caso é a minha diagonal. Como é que eu calculo isso? Eu tenho que usar o Teorema de Pitágoras. Então, fica aí a primeira dica para que você consiga resolver esse exercício. Segunda dica, eu tenho um círculo, aliás, um semicírculo. Mas eu vou fazer o cálculo para o círculo todo e depois vou dividir por 2. Então, vou te dar um tempo para que você transcreva aí para o seu caderno, resolva e daí nós retornamos aí com a resolução completa.
Então, vamos fazer a conferência desse exercício? Então, observe que, para calcular a área deste terreno, basta adicionar a área do triângulo com a área do semicírculo, ok? Lembra que foi essa dica que a prof te deu? Porém, né, são duas figuras diferentes, vou calculá-las separadamente. Então, lembrando aqui, mas como encontrar a medida do raio? Então, esse é um conceitinho um pouco mais antigo que a gente vai aí relembrar. Então, a hipotenusa do triângulo retângulo é o diâmetro. Logo, o meu raio é o quê? É a metade. Então, eu aplicando o teorema de Pitágoras, onde eu tenho, né, os meus catetos, aqui o meu ângulo reto é a minha hipotenusa. No caso aqui, ela pode ser a diagonal. Então, como eu vou ter d ao quadrado, lembra que a hipotenusa é a soma dos dois catetos. No caso aqui eu tenho 6 e 8. Então, eu vou fazer a potência, né? 6 vezes 6, 36, 8 vezes 8, 64. Somando os dois me dá 100. Como ele está ao quadrado, então eu tiro a raiz quadrada. Então, no caso aqui, a minha diagonal, ela vale 10. Porém, para eu calcular a medida da área, né, do círculo, eu não preciso de diagonal, eu preciso de quem? Do raio. Mas eu sei que a minha diagonal é a metade do raio, aliás, é dividido por 2. Então, eu pego a minha diagonal, que foi 10, divido por 2, vou encontrar o raio no valor de 5 centímetros. Então, aqui eu encontrei os valores do triângulo. E agora? Agora eu vou calcular, então, a área desse triângulo. Também um conceitinho antigo lá da geometria plana, aonde eu tenho que a área do triângulo é calculada base vezes altura dividido por 2. Qual é a minha base? 6. No caso aqui a minha altura vai ser o 8, né? 6 vezes 8, 48, dividido por 2. A área desse triângulo, como trabalhamos com metros aqui, vai ser 24 metros quadrados, tá? E agora para o círculo, eu já tenho as informações também, certo? Eu já tenho o π, que é para usar 3,14, o meu raio, que agora eu já tenho calculando a diagonal aqui do meu triângulo, que é a metade, que é 5, basta eu substituir diretamente na fórmula, certo? Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado. Faço primeiramente a potenciação, 5 vezes 5, 25, vezes o 3,14. Eu encontro quanto? 78,5, a medida é metros, então fica metros quadrados. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque eu não estou falando do círculo todo, eu estou falando de um terreno semicírculo. Então, o que eu devo fazer? Pegar essa medida que eu acabei de encontrar e dividir por 2. Então, aqui no caso, eu vou ter 78,5 dividido por 2, vai me dar um valor de 39,25. Com a área do triângulo junto, né? Agora eu tenho 24, que é a área do triângulo, mais 39,25. Então, neste caso, a área do triângulo, aliás, a área do terreno, que é um triângulo mais um semicírculo, ele me deu 63,25 metros quadrados. Então, observe esse exercício, ele é super importante porque eu relembrei a área do triângulo, certo? Eu relembrei teorema de Pitágoras, lembrei também que eu estou trabalhando com um semicírculo, então eu tenho que organizar essa resolução passo a passo para que ela fique fácil aí do entendimento, mas tenho certeza que você conseguiu. E se não, aqui a prof passou o passo a passo da resolução. Tá bom, gente? Então, você veja, exercícios, os dois, exercícios com aplicabilidade aí direto aí no nosso cotidiano, que você pode aí fazer outros experimentos também, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Novamente, exercícios envolvendo a área do círculo, mas com resolução de problemas do nosso cotidiano e que você pode aí testar em diversas formas. Então, lembrando que a área do círculo ela é dada por πr ao quadrado, aonde o meu r é a medida do raio e o meu π, neste caso, vale 3,14.
Espero que vocês, tenham gostado, aprendido, revejam, refaçam os exercícios e até a próxima aula, gente.